O que acontece quando o vilão está certo? Tá no canal Reto Segundo, então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. É meio engraçado Ó pensar o gatinho. nisso, mas a pergunta pra resposta, o que acontece quando o vilão tá certo, ou o que acontece quando os vilões estão certos, é um pouco mais simples do que parece. O que não é simples é a jornada que acontece em tudo isso. Indo direto ao ponto, a resposta é: eles acabam se perdendo. Não é algo tão incomum assim um vilão que você assiste ter meio que uma razão pra fazer o que ele tá fazendo. Mas é meio que óbvio que ele vai acabar se perdendo de alguma maneira no meio tempo. Até porque Como é foi um foda, vilão, né? ele tem que basicamente se perder. O herói tem que ser o certo da situação. Você conhece isso aí, é como falar 2 mais 2. Isso aí é a base de um filme de super-herói, né? Sempre que tem um super-herói, sempre tem um vilão, né? O ponto é que na thumbnail provavelmente você viu que tá o Miguel O'Hara ali. E nesse momento você deve estar pensando, mas como assim? Tudo bem que o Miguel O'Hara tem um design meio assustador para um super-herói. Tudo bem que ele tem umas ações meio questionáveis para super-herói. Esse filme é bom, Ele hein? tá mais pra um antagonista. Homem-Aranha no do que um Aranha vilão. Verso E 2. você não tá errado. Só que eu quero avaliar o Miguel O'Hara no ponto de vista do Miles. Porque a partir daí o negócio vai mudar completamente. No ponto de vista do Miles, o Miguel O'Hara é basicamente um maluco que tem um exército de Homem-Aranhas ao dispor dele para fazer basicamente o que ele quiser, não importa qual seja a ordem. Além disso, ele é um cara que sabe sobre o evento canônico que acontece na vida de todo o Homem-Aranha, mas ao invés de impedir isso, ele simplesmente quer deixar que aconteça porque faz parte do cânone, você não pode mudar isso. Além de que o mais óbvio e praticamente a coisa mais importante, ele sabe que o pai do Miles provavelmente vai de arrasta e ele não só não deixa o Miles salvar o próprio pai, como ele tenta prender o Miles naquele lugar para que aconteça a merda e ele não possa fazer nada, e quando o Miles escapa, o maluco vai com todo o ódio pra cima do Miles para capturar ele. Sendo que o que ele deveria estar realmente se importando era com o Mancha. Mas assim, tem aquela coisa de que o Mancha tem que ser parado depois, porque primeiro ele tem que fazer o canon, enfim. Eu ainda tô esperando o terceiro filme, porque realmente tem umas coisinhas meio complicadas. Mas esse não é o ponto aqui. O que importa é o que aconteceu para o Miguel tá certo. O que aconteceu para o Miguel por um bom tempo ter basicamente a razão para ser um vilão, por assim dizer. De novo, no ponto de vista do Miles. A real é que tudo começa no primeiro filme. Depois que o Miguel descobre que existe um multiverso, que ele Multiverso, basicamente tal. pode viajar pra qualquer multiverso que ele quiser, no caso o universo, é que as coisas começam pra valer. Porque ele acaba tendo a missão, por assim dizer, de consertar os erros que os eventos do primeiro filme aconteceu. Até aí tudo bem, só que no meio tempo entre isso ele acabou perdendo a família dele, e por mais triste que isso seja, naquele momento ele tinha o poder do multiverso na palma da mão dele. Não é o poder do sol, mas também não é pouca coisa. Então ele podia simplesmente escolher uma realidade onde a família dele perdeu a versão do Miguel e simplesmente substituir, e é exatamente o que ele faz. O problema é que por causa disso, ao que tudo indica, a gente não tem uma certeza confirmada, essa quebra do cânone, por assim dizer, que o Miguel fez, acabou não só destruindo outra família, como também destruiu um universo inteiro. Ele não só perdeu a família dele 2 vezes, como ele destruiu de graça um universo inteiro, assim, hipoteticamente, né? A gente ainda não tem certeza disso aí, mas calma que eu chego lá. O ponto é que o maluco simplesmente pegou todo esse trauma de uma vez só. Isso fez ele acreditar que o cânone não pode ser quebrado, porque se você quebra o cânone, não só você ou as pessoas próximas de você podem pagar por isso, um universo inteiro pode Pagar tudo mais ali, ser né? destruído. E aquilo, vale a pena sacrificar um universo inteiro simplesmente por 1 ou 2 vidas? Que no caso nem vão estar com você porque o universo vai ser destruído? A resposta é meio que óbvia, não é? É, claro que não, até dois sacrificar esse monte de gente por causa de 2 pessoas, não vale a pena não, até louco, é? E é por causa disso que o Miguel assume meio que essa posição de o cara que protege o multiverso e tudo mais. E eu acho que talvez não tenha sido de propósito, mas talvez sim, porque eu duvido muito que não. Até mesmo o design do Miguel foi pensado nisso. Até porque no primeiro filme o maluco não era esse monstro em músculo que ele é agora. Talvez até mesmo a questão de design fala sobre o personagem, como ele é extremamente focado no objetivo dele e como ele simplesmente tem um foco tão insano naquilo que ele prepara o corpo, a mente e tudo pra demonstrar o quão ele tá E com a filha obcecado dele, com né? aquela coisa. E aí que entra o ponto, essa, digamos que, razão que ele tinha, o fato dele estar certo nessa questão de não quebrar o cânone, acabou cegando ele pra uma coisa que talvez seja tão óbvia, mas tão óbvia, que acaba sendo difícil do próprio Miguel ver. Até porque é muito normal a gente conseguir enxergar possibilidades e soluções para situações da qual a gente está vendo do lado de fora. Mas quando a gente está do lado de dentro, as coisas parecem muito mais difíceis do que elas são. Às vezes parecem que não tem solução. E no caso do Miguel, ele simplesmente
pegou essa coisa de que você não pode quebrar o cânone como uma verdade absoluta e que não pode ser mudada, e por causa disso ele acabou se cegando com isso e se perdendo nesse ponto, já que ele acabou deixando passar o fato de que o Miles já é basicamente o Homem-Aranha daquele universo há muito tempo e nada aconteceu, o universo continua inteiro. Se ele realmente tivesse quebrado o cânone, o universo já teria ido de base há muito tempo. Teria sumido já, né, então. Pois é. O Miguel acabou deixando essa certeza cegar ele, mas pelo menos não é como se ele tivesse deixado a certeza fazer com que o herói vencesse. Ou melhor dizendo, fazesse com que a certeza que ele tinha fosse exatamente o que causasse a redenção do herói. E sim, eu tô falando do Lobo de... Ai, galera, mas então, a Homem-Aranha no Aranhaverso 2 com o Miles Morales é muito da hora. É muito da hora. Se vocês puderem, galera, assistir esse filme é muito da hora. E ainda vai ter o 3, né? Porque no final a gente ainda dá aquela... aquele spoiler assim que vai ter o 3. Espero que tenha um 3 que eu achei a conclusão de tudo, mas é muito da hora. Os multiversos, tá louco? É muito Homem-Aranha que tem, né? Aquele filme muito da hora mesmo. Gato de Botas. E eu sei que nesse momento você vai estar falando... Também se assistir... Mas ele não é um vilão, ele é um antagonista, ele é uma força da natureza e não sei o que. A Olha, morte. vamos lá. É muito engraçado como existe uma divisão de pessoas que acreditam nele como um vilão e gente que acredita nele como um antagonista. Mas na minha opinião... você ser simplesmente a morte que assume uma forma física pra ir atrás de um gato que você tem raiva. E detalhe, essa forma física que você assume é simplesmente perfeita pra dar medo no Gato de Botas, que até o momento não temia nada. Nada. Literalmente enfrentou um gigante como se fosse brincadeira, mas quando tu aparece do lado dele, ele se sente incomodado. Eu acho que você não é só simplesmente um antagonista quando você faz isso, não. Até porque se ele fosse só, sei lá, uma força da natureza, um antagonista, ele só sentaria a bunda e esperaria o Gato de Botas simplesmente gastar a última vida dele, igual era o que aconteceria se ele não tivesse se intrometido. Pra quem não sabe, né, galera? Tipo, o Gato de Botas tem 7 vidas, aí ele usa todas essas vidas dele, vou estar aqui mais ou menos resumindo o filme, né, que aparece sobre aí. Ele tem as 7 vidas dele, só que aí ele acaba perdendo essas 7 vidas e fica só com uma. Ou seja, se ele perder essa vida, ele vai morrer de verdade. Aí a morte vai atrás pra tentar fazer com que ele acabe perdendo essa vida pra poder pegar a vida dele, entendeu? Então, basicamente é isso, que no caso é esse lobo aí, né, que é a morte. Mas, agora que a gente já meio que trata ele como um vilão, por assim dizer... tá, talvez você ainda não compre o fato de que ele é um vilão. Então bora pegar o simples fato que a própria morte tenha literal raiva, ódio pelo Gato de Botas. Exatamente. E pela maneira como ele debocha e não dava valor para as vidas dele. E eu não tô dizendo isso como interpretação ou coisa do tipo. Ele literalmente fala como ele odeia o fato que o Gato de Botas tinha várias vidas e ele simplesmente não deu valor para nenhuma. Ele odeia o fato de como ele ria da cara da morte, ou seja, da literal cara dele. Dito isso, agora eu posso fazer o vídeo como se ele fosse no ponto de vista do vilão, né? Porque pra mim ele é, mas enfim. Onde tá o ponto em que o lobo tem razão? Onde tá o ponto em que ele está certo? Bom, digamos que você é a literal morte. E por mais irônico que isso pareça, você dá muito valor à questão da vida. E aí nesse meio tempo tem um gato que, além de ter várias vidas desnecessariamente sem fazer muito sentido ele ter tantas vidas, ele simplesmente não se importa com nenhuma delas. Joga todas elas... nenhuma, assim, entre aspas. Ele se importa com 6. Não se importa com 6 vidas, mas a última ele se importa. Porque a última ele bate na consciência dele que ele vai morrer de verdade o Gato de Botas, então ele vai atrás de tentar recuperar essas outras 6 vidas que ele perdeu, né? Tanto que ele vai atrás da tal da estrela e tal, da estrela do desejo, uma coisa, se eu tô enganado, pra poder ele repor essas vidas que tá faltando nele, né? Então. Agora, como se não fosse nada. E ainda por cima, debocha da tua cara, dizendo que ele literalmente ri na cara da morte. E que a morte pra ele não é nada. Só que ele faz isso várias vezes no filme. Você sendo a entidade que é literalmente a morte, você vai olhar pra um bagulho desse e pensar: esse maldito não merece tá tirando onda que ele tem. E como ele passou basicamente as várias e várias vidas dele desperdiçando tudo, talvez não seja tão ruim assim você assumir uma forma física e ir atrás da última. Mas é claro que antes disso, você tem que fazer um bagulho diferente. Afinal de contas, ele não podia só simplesmente chegar e tirar a vida dele. No caso do Gato de Botas, ele tinha que fazer o gato pagar por tudo que ele fez o bicho passar até agora. E é por isso que o filme inteiro ele simplesmente passa perseguindo e assustando o Gato de Botas. O problema é que ele tinha razão, ele tinha uma boa motivação pra estar indo atrás do gato, em vez de esperar a última vida dele ser gasta pelo próprio. Só que é justamente essa certeza que ele tinha que acabou fazendo com que o gato simplesmente entrasse numa aventura pra ter outras vidas de novo, só que acabasse aprendendo a valorizar aquelas vidas. Exatamente. Se no caso do Miguel O'Hara isso simplesmente cegou ele e fez com que ele não conseguisse mais enxergar além do óbvio, no caso do lobo, fez com que ele simplesmente perdesse a presa dele.
O que acontece quando ele tá certo é que ele deixa a comida dele simplesmente escapar. Sinceramente, isso Fugir, tira né? um sorriso do meu rosto que eu simplesmente não consigo tancar. Mas, como você viu na thumbnail, e talvez seja o motivo pra você ter clicado no vídeo, o Tai Lung tá nesse Tai Lung, vídeo. só. E bom, vamos É muito lá. injustiçado Ter Tai a Lung. razão ou estar certo aqui não justifica todas as merdas que o Tai Lung fez, ok? É, Mas verdade. vamos ser honesto aqui. O cara tinha razão em ficar puto por simplesmente não ter recebido o título de Dragão Guerreiro. Sendo que ele treinou muito pra isso. Toda a mensagem do filme, todo o contexto, blá blá blá, eu sei. Mas deixa isso de lado um pouquinho e pensa no seguinte. Pensa no fato de que o Tai Lung queria duas coisas. Na verdade, uma. Só que isso levou ele a duas coisas. Ele queria dar orgulho ao Shifu. A única coisa que fez o Tai Lung dedicar toda a vida dele pro Kung Fu foi dar orgulho ao Shifu. Tá, tudo bem que ele tinha assim, um Porque o Tai Lung era... ele vê o Shifu como o pai dele, né? Então, tipo, ele queria dar orgulho pro pai dele pra poder mostrar pra ele que ele era bom e tal. E se tornar o Dragão Guerreiro, mas no final acabou não se tornando, né? muito grande pra isso, mas vamos ser honestos, será que era esse realmente o destino que ele ia seguir se não fosse o Shifu na cabeça dele, enchendo ele de sonhos, fazendo ele treinar dias e noites, por anos e anos, até os ossos se partirem? É claro que o Tai Lung não estava certo em fazer toda a merda que ele fez, ele não tinha razão pra isso, mas ele com certeza estava certo e tinha razão pra ficar extremamente chateado com toda essa situação. Imagina você passar anos e anos ouvindo que você vai ser o dragão O melhor que e você tá tal. destinado pra isso, que a figura que você considera como um pai simplesmente faz você ao seu limite pra que você alcance esse objetivo. E você faz isso simplesmente pra poder honrar aquele que te ajudou no passado. Pra chegar um momento em que a tartaruga do Tortuguitas fala que não, você não pode ser o dragão guerreiro. Tudo ali poderia ser resolvido se uma coisa tivesse acontecido. Se o Shifu tivesse dado apoio ao Tai Lung. E o fato dele não ter tido esse apoio foi o que acabou com tudo. Então, de certa maneira, sim, o Shifu meio que é o culpado por basicamente o Tai Lung ter virado o que foi. De certa forma Parece que simplesmente ele olhou e falou, ah não, porque se o Ugen falou é isso mesmo, não importa o contrário. Independente do... Ele não foi contra a decisão da tartaruga, né? Ele aceitou e pronto, e deixou por isso mesmo. E o Tai Lung que se vire por chorar, por não ter conseguido se tornar o Dragão Guerreiro, ele que se vire com essa dificuldade que ele vai enfrentar por ele não ter conseguido ser o Dragão Guerreiro. Então é complicado o Tai Lung, complicada a história dele. E cagou pro Tai Lung. É como se a partir daquele momento, todo o esforço que o Tai Lung tivesse dado, todo o suor que ele foi jogado fora, todos os ossos que ele ficou quebrando esse tempo todo, não valessem de nada. Imagina você se esforçar a sua vida inteira pra simplesmente uma tartaruga do nada chegar e falar que não, você não é digno. E a única pessoa que você queria orgulhar, que você esperava um pouco de apoio e conforto, simplesmente não faz nada. Até o momento, o Tai Lung foi o único vilão mais antigo que eu mencionei aqui. Então vamos continuar seguindo Mas o Tai Lung é bom. mais recentes, porque não tem porquê, eu só... Ele é muito bom lutador. Tai Lung, ele luta muito no filme que ele apareceu, acho que é no 2, que ele luta no Kung Fu Panda. O cara é brabo na luta, mas é complicada essa história dele, porque ele tinha tudo pra ser o Dragão Guerreiro e no final acabou não sendo, né? Quem foi? O Pooh, né, e tal. Quero fazer isso mesmo. Você provavelmente já assistiu Arcane, eu espero que sim. Acho que não. Pelo amor de Deus, assista, é provavelmente uma obra-prima que a gente teve Não nos assisti, últimos não. 10 anos. Pode perder esse título agora, se a segunda temporada e última não for boa. Assim, eu vou assistir porque, tipo, eu tô meio que com preconceito porque é de LoL, tá ligado, galera? E eu vou falar pra vocês, LoL, eu já tentei jogar várias vezes e tal, tentei gostar, mas não dá, mano. LoL pra mim não dá. Então, por isso, eu fico negócio naquela cabeça, pô, vai ser igual LoL, mó. Não vai me pegar muito porque é baseado no LoL, mas todo mundo diz aí que é da hora e tal, porque a animação é uma das melhores que já teve, então não sei se futuramente eu vou assistir ela, mas eu sei que tá na minha lista ali de séries que eu quero assistir daqui a um tempo, né, mas até o momento eu não assisti, mas eu vou ver se eu tiro esse preconceito da minha cabeça de só porque é LoL, porque é baseado em LoL, ela não vai ser boa, mas todo mundo diz que é boa, mesmo gente que nunca jogou LoL, gente que já jogou, que não gostou de LoL, assistiu essa série e diz que é boa. Eu vou assistir, mesmo tendo isso na minha cabeça de que é baseado em LoL e LoL é um jogo que eu não gosto e tal, mas eu vou assistir pra ver se acho da hora e futuramente eu falo aí pra vocês o que eu achei, se eu achei boa ou ruim, tá bom? Mas acho muito difícil que não seja, espero não estar queimando a minha língua, mas enfim. O Silco basicamente vivia em uma cidade humilhada, que precisava de ajuda e merecia respeito. Só que as pessoas de cima que teriam como ajudar e poderiam fazer isso, simplesmente não faz. Eles simplesmente ignoram toda a cidade de Zaun. Na verdade, Zaun é como ele quer chamar a nação. Mas enfim, você entendeu o meu ponto, caso você tenha assistido Arcane.
Antes da gente ver o Silco pela primeira vez, ele tinha uma razão e ele tava certo no que ele queria. Caramba, o cara tem igualdade. uns olhos Ele diferentes. queria que as pessoas do lugar onde ele cresceu pudessem ter uma vida justa e digna, pudessem viver do bom e do melhor, ou pelo menos o melhor que fosse possível. Afinal de contas, se tem uma coisa que a Arkane faz bem no começo da série, é mostrar como o Piltover é simplesmente incrível. Tipo, é bizarro como você consegue diferenciar o ar de Piltover quando você tá vendo ali e o ar de Zaun quando a gente chega lá. O problema é que ele tinha uma razão, ele estava certo no que ele queria, mas a maneira como ele fez foi o que destruiu completamente isso. Para que ele conseguisse resgatar a cidade e basicamente salvar aquele lugar, ele mesmo destruiu e fez Pegando spoiler aqui, né, galera? Ali. No caso do Caso eu tô pegando bastante spoiler aqui da série, né? Porque como eu falei, eu nunca assisti. Mas dizem aí que a segunda temporada agora dela aí foi um dinheiro que a Netflix gastou pra produzir ela. Então, é boa qualidade essa série aí no quesito de artístico, né, e tal dela. Silco, ele tinha razão, mas ele pegou essa razão e transformou naquela frase de os fins justificam os meios. Eu acho até irônico que a gente acaba vendo ele só no momento que ele já perdeu a razão, que a certeza que ele tinha, ele jogou no lixo. E quando ele tava certo e a razão tava do lado dele, a gente acaba não vendo. Porém, eu acho bem interessante o final do personagem, porque ele acaba entendendo aquilo que ele mais julgava no ex-melhor amigo dele. Eu não sei como, mas isso vai me levar até o Drácula de Castlevania. Como a gente chegou Bom, Castlevania assistir, da hora. Não sei, mas será que realmente importa? O ponto é que é um pouco difícil não dizer que o Drácula não tava certo quando ele ficou puto porque destruíram a casa dele. Até aí tudo bem. O problema é que fizeram um churrasquinho da mulher dele, exatamente. Até aí tudo bem. O problema é que um ano depois deles terem feito toda essa palhaçada, ao invés de terem ido embora da cidade, terem pedido perdão, terem se arrependido, eles dão uma festa em comemoração a tudo isso. Aí, meu amigo, aí não tinha jeito. Aí debochou na cara do Drácula, mano. Ele tinha que ir lá resolver essa parada. O Drácula, com razão, jogou totalmente fora a razão que ele tinha. Isso não fez muito sentido, mas você entendeu o ponto. E o fato de que ele tava certo, ele também já não se importava mais. Ele simplesmente fez chover literais demônios naquela cidade. E assim, eu sei que eu falei num tom mais leve, mas vamos se pôr no lugar do cara. Ele teve a casa dele destruída, que até aí, bom, é o Drácula. O cara tem literalmente um castelo que se teleporta. Uma casa destruída não é nada. O problema é quando eles simplesmente fazem um churras da esposa do Isso é triste. Literalmente a pessoa que botou o lado dele bom, por assim dizer, pra fora. Literalmente a razão pra ele não ter literalmente trucidado todo mundo naquele momento. E por causa do que a esposa dele ensinou pra ele e transformou ele, ele dá àquelas pessoas um ano pra tentarem se redimir, pra irem embora dele. Se não tô enganado, acho que a mulher do Drácula era humana, né? Então, acho que era isso, né? Por isso que ele ficou com o coração mole no quesito de respeitar a humanidade, né? E tal, de ver a humanidade com os olhos diferentes do que ele tinha. Foi por causa que a mulher dele era humana. Mas mesmo assim, ela acabou virando churrasquinho, né? Pelos humanos lá e tal. Mano, você tem noção disso? Mesmo que ele tenha feito isso a pulso e é na memória da mulher dele. Independente de ter sido em honra à mulher dele ou não, o cara deu um ano para as pessoas se arrependerem, um ano para elas saírem de lá. E o que eles fizeram? Depois de um ano que eles fizeram churras da esposa do cara, eles fizeram uma festa pra comemorar isso. E ainda pra comemorar o fato de que se passou um ano e nada aconteceu com eles. E aí é aquilo, né? O Drácula faz o que faz e honestamente, é difícil não passar pano pra esse miserável. Eu acho que nessa situação, se você perde alguém e tem poder pra fazer isso, provavelmente você faria a mesma coisa. Mas aí já é história pra outro dia. O ponto é que é extremamente interessante ver como os vilões eles acabam tendo razão na maioria das vezes, nem sempre. Só que é óbvio que essa razão vai ser levada a nada, porque, de novo, é o vilão, ele precisa ser o mal, ele precisa fazer a maldade. O herói vai chegar e derrotar. Inicialmente eu pensava em mencionar o vilão, entre muitas aspas, de Ratatouille, porque no fim das contas ele é só humano que tava puto porque tinha um rato literalmente cozinhando, tá ligado? Só que aí tem a questão de que ele tava fazendo a merda de esconder quem era o verdadeiro dono lá do lugar, então eu acabei não acrescentando ele. Mas ainda assim... Também é outro filme da hora, Ratatouille. Como muitos vilões, tanto os antigos, que eu acabei não mencionando nesse vídeo, talvez eu faça um separado só pros mais antigos, mas também os mais recentes acabam tendo meio que razão, eles estão certos no que eles fazem. Mas muitas vezes, a maneira como isso acaba costuma ser bem diferente do que você pode esperar. Mas eu acho que é isso. Assista Frieren. Da hora, mas é isso aí. Alguns vilões mesmo tem um motivo pra ele estar tentando fazer aquilo, que às vezes
é bem triste. E tem uns que fazem a maldade, no caso essa que é a palavra, por alguns motivos que tipo, é super por causa de besteira. Mas tipo, o do Drácula é triste, mano, tá doido? Ele perdeu a mulher dele, mano. E virou churrasquinho, e tipo, galera lá tirando onda, debochando dele e tal. E ele mesmo assim ainda deu um ano pra galera sair lá da cidade, procurar se arrepender e tal. Mas mesmo assim a galera não fez e tal. O Shylock também é triste, a história do Shylock, coitados. Tem vários. O do cara do Homem-Aranha, o Miguel lá, também é complicado a história dele, mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like, comenta aqui embaixo qual dessas histórias de vilão mais triste você achou, que tipo, o cara, entre aspas, teve um motivo pra fazer aquilo. Deixa aqui nos comentários, se inscreva, me siga no Instagram, vai estar aqui na descrição. Aqui na descrição também vai estar todos os produtos aqui no meu canal, tipo, o microfone, meu mouse, meu teclado. Se você quiser adquirir qualquer um, tá na descrição. É isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!